Segue o encontro anual do Grupo Public, esse Fala Carlão, especialista, trazendo tudo para vocês. E a gente está agora na Marquestrate. E aqui do meu lado está o Zé Carlos Lima Júnior, acabou de fazer uma palestra, um espetáculo aqui para nós. Enfim, conhecimento, gente, é isso que está valendo no mundo atual. Zé Carlos, tudo bem? Tudo bom, Carlão, obrigado. Prazer recebê-lo aqui em Ribeirão Preto, nossa sede. O prazer é meu, viu? Marquestrate está sempre uma grande parceira do Grupo Public, através da revista Agro Revenda. E hoje desenvolvemos aqui um trabalho extraordinário. Zé Carlos, você deu um show aqui, viu? Você, aliás, é um craque, né? Não, isso aí é da sua parte, elogio da sua parte. Eu costumo dizer que a gente tem que diminuir um pouquinho, tem muita espuma nessa história. Eu acho que o mais importante é a gente atender as expectativas, mas do que estar junto, porque eu acho que é dessa forma que a gente constrói conhecimento. Eu não apresentei ainda, o Zé Carlos é sócio-diretor aqui da Marquestrate, falou um pouco sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo pessoal, no mundo dos negócios. Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou muito bem lá de que mundo a gente está vivendo, como que era o mundo do tal do... Olha... É um nó, ele vai falar, eu vou deixar ele explicar que nó é esse que está acontecendo hoje. Então, Carlão, o que acontece é o seguinte, as novas tecnologias mudaram a nossa forma de entender e ler toda essa movimentação de mercado, essa realidade que nós vivemos. Então, hoje, quando você pega e começa a analisar essa interação cada vez maior que as pessoas passaram a ter com a internet, com as novas mídias, a gente está saindo literalmente de uma era que a gente era até então conhecida, que é a tal da economia baseada na indústria, em que você tem a produção de escala de maneira muito mais clara, você tem o capital financeiro como sendo a parte dominante e o consumidor de maneira muito mais passiva, para uma nova economia na qual esse consumidor deixa de ser passivo e fica ativo, a escala passa a ser substituída aí pela customização, o tal do escopo, como é feito, né? Você entender o que o cliente quer, e o capital financeiro é substituído pelo capital social, que é o conhecimento compartilhado entre as pessoas. E aqui é que estava a sua equipe, né? A Public inteira está aqui na Marquestrate, aqui na nossa sede em Ribeirão Preto, e aí a ideia é você entender todo esse processo para poder, o quê? Entender o mercado e assim poder atender o cliente, olhar o que o cliente precisa dentro da visão do cliente, e não só ficar olhando no cliente, né? Mas o que eu posso vir a oferecer para ele de uma maneira muito melhor. E além do cliente, né? E além das coisas. Né? Sim, com toda certeza. Eu acho que hoje a gente fala de agronegócio, no ano de 2019, o agronegócio, o Brasil inteiro, o mundo inteiro quer, ou a maioria dos profissionais querem atuar no agronegócio. Mas aqueles que começaram há 20, 30 anos, quando o agro ainda era aquela visão de um matuto, aquela pessoa que não tinha, digamos, muito conhecimento, eu acho que isso é importante, porque aquelas pessoas que investiram lá atrás no agro, que acreditaram, hoje, de certa maneira, precisam, digamos, não digo ser ouvidas, mas elas precisam ser, pelo menos, prestar atenção no que elas estão fazendo. Eu acho que é que está o grande mérito da Public, né? Há 30 anos está nesse mercado, assim como esse é o mérito também da Marquestrate, que nós estamos fazendo agora em 2019, nossos 15 anos, e o fato é que nós temos muito mais pela frente. E o mercado mudou, a realidade mudou, a gente precisa tentar usar ferramentas para ler essas mudanças. Pois é, você sabe que lá no comecinho, lá atrás, eu estive em Rondonópolis, lá no finalzinho da década dos anos 80, e sabe o que me fez acreditar no agro? Eu falei assim, a minha pergunta naquela época era: por que é que isso não está no Jornal Nacional? Esse Brasil que não estava na mídia, hoje está. Né? E está de uma maneira bem interessante, porque eu acho assim, que muita coisa mudou dos anos 80 para cá. Você citou Rondonópolis, que é hoje uma das maiores cidades em termos de riqueza, geração de riqueza no campo, mas eu acho que muita coisa precisa ser alterada ainda, viu, Carlão? E eu tenho uma coisa que eu costumo dizer, que eu acho, até fazer um paralelo com todo esse acontecimento que nós estamos vivendo nos dias atuais, as leis precisam ser atualizadas, as regras precisam ser revistas. Porque quando você pega um produtor agrícola, geralmente assim, se um produtor derrubava uma árvore, ele praticamente era preso, se não tinha multa, tinha condenação, uma série de coisas. Só que, de repente, agora você tem empresas que destroem não uma árvore, mas uma floresta, destroem não um rio, mas destroem rios e biomassa, e simplesmente não acontece nada. Então, a preocupação é o quê? É a escala que está mandando o que é regra, o que não é regra, o que vale para um, o que vale para o outro. Então, acho que a gente precisa olhar a riqueza do Brasil além da indústria. Eu acho que isso é muito importante. A gente começa a falar que o que gera riqueza no Brasil são as indústrias. Uma indústria automobilística, quando vai fazer uma demissão, geralmente gera repercussão nacional, como você falou. Mas, em contrapartida, e uma quebra de safra, quantas cidades ficam no negativo, ficam numa situação delicada, como aconteceu, por exemplo, lá de Ribeirão Preto, nós temos Sertãozinho, que a crise do setor sucroenergético colocou várias pessoas, não só numa situação de não ter renda, mas as cidades vizinhas passaram a sofrer com isso. Então, acho que a gente precisa olhar o agro, não só nessa visão de
trazer para a realidade daquilo que realmente é, mas criar regras que valem para o campo, para a cidade e para as indústrias. A gente não pode segregar, eu acho que o Brasil tem segregado muito, tem separado muito, e o agronegócio é um dos que participam desse processo. Cara, obrigado, viu? Obrigado pela sua inteligência, dividir essa inteligência conosco aqui hoje, com toda a equipe do Grupo Public aqui na Marquestrate, e agora dividir sua inteligência aqui com todo o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão. Obrigado, viu, querido? Não, na verdade, inteligência é compartilhada. Você fala daí, eu complemento daqui, assim a gente constrói o conhecimento. Agradeço o tempo, o espaço e será sempre bem-vindo, você, sua equipe, aqui na Marquestrate em Ribeirão Preto. É isso aí, gente. Falei aqui com o Zé Carlos Lima Júnior, um craque, sócio-diretor aqui da Marquestrate, e este Fala Carlão vai ficando por aqui.